que é notícia no portal? A capa do portal fala sobre o ministro Alexandre de Moraes e a matéria que daqui a pouco a gente vai discutir com o Paulo Capelli aqui no nosso Contexto Metrópolis, mas matéria importante hoje que vem repercutindo bastante e que pode repercutir muito também nas eleições. Eu venho aqui para a nossa editoria de Brasil porque a gente já tem matéria aqui do presidente Lula. Lula que vem soltando umas pérolas, já soltou pérola ontem. A gente abre essa aqui para ver o que ele falou aqui com o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. Ele disse o seguinte: Lula brinca e diz que vai chamar Galípolo para baixar a taxa de juros. O presidente Lula brincou hoje que vai chamar o presidente Galípolo, presidente do Banco Central, para conversar a fim de convencê-lo a reduzir a taxa de juros. O petista também afirmou que se a autoridade monetária olhasse para pessoas como ele, baixaria a Selic. Então vamos lá para a fala do presidente Lula. Você veja aqui, se o Banco Central olhar para nós, ele vai baixar a taxa de juros. O Banco Central precisa olhar o que o Tesouro fez, o que o planejamento fez aqui. Quando o Galípolo voltar da viagem dele da Europa, eu vou falar, olha aqui, os meninos da gastança estão reduzindo o dinheiro, porque são esses investimentos que fazem a economia girar. As coisas simples que a gente tem que fazer que fazem a economia girar. Bom, em março, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, anunciou um corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic, fixada em 14,75% ao ano. A redução, no entanto, não foi bem recebida pelo governo, que ainda aguarda os novos cortes na taxa básica de juros por parte da autoridade monetária, tema que é recorrente, está sempre na boca do presidente Lula, inclusive desde antes do Gabriel Galípolo ser o presidente do Banco Central. O presidente Lula teve embates sérios com o Roberto Campos Neto, que era o presidente anterior, inclusive que foi escolhido no governo anterior. Tem essa brecha, né, esse ato, sempre tem um tempo ali, um período que o novo presidente tem que lidar com o presidente escolhido anteriormente para o Banco Central. Foi o caso aí do presidente Lula, que teve que lidar por um ano aí com Roberto Campos Neto, e foi aí entre farpas essa relação aí do Banco Central com o presidente Lula, que sempre batia na tecla do aumento da taxa de juros. E eu brincava aqui, viu, Felipe? Eu dizia o seguinte: vamos ver quando o presidente Lula colocar o indicado dele no Banco Central, se ele vai reclamar da taxa de juros. No início nada acontecia. Agora o presidente Lula já começou a reclamar da taxa de juros aqui para o Gabriel Galípolo. Agora falar até papagaio fala. Vamos ver de que forma o presidente Lula vai conseguir agir junto ao Banco Central, ou se existe alguma forma do Ministério da Fazenda agir junto à autoridade monetária para conseguir baixar a taxa de juros. A economia vai de mal a pior. A gente vai mostrar para vocês hoje, porque tem pesquisa da Genial Quest que mostra que a economia vai de mal a pior. A reputação do Lula também está ruim por conta deste motivo da economia e principalmente aquilo que a gente já tinha analisado aqui, a questão das compras no supermercado. Então, de que forma a economia no Brasil, de que forma o presidente Lula, o Ministério da Fazenda e o Banco Central podem agir juntos para melhorar a vida do brasileiro? É isso que a gente quer saber, porque é muito fácil o presidente Lula jogar a culpa no Gabriel Galípolo, ou no Roberto Campos Neto, ou na instituição Banco Central, na questão da taxa de juros, e não resolver a questão da melhoria de vida, Felipe, do brasileiro. A gente fala agora, acabamos de falar de escala 6 por 1, mas a gente não fala na melhoria do salário, de investimento de dinheiro na população. Aumenta a inflação, aumenta a comida, aumenta a energia, aumenta tudo e o salário continua o mesmo. E o brasileiro quer saber de taxa de juros, ele quer saber disso quando ele vai financiar um imóvel, quando ele vai financiar um carro, aí é que o bicho pega. Agora, isso aqui importa para o brasileiro de verdade? Não, ele quer ver resultado, Felipe. Essa briguinha aqui não leva a nada. Exatamente, você colocou um ponto importante, Lira. Na época, no passado, né, com o Campos Neto, o Lula era muito mais duro, né, muito mais agressivo, colocava a culpa do Brasil não se desenvolver, da economia não se evoluir, nas taxas de juros do Campos Neto. Né. Mudou para o Galípolo e pouco mudou em relação à taxa de juros, né, e só mudou a posição dele e o nível de agressividade em relação ao presidente do Banco Central. Ele é muito mais complacente com o Galípolo, muito mais complacente com o Galípolo. Né. E eu entendo, Nila, um ponto dessa discussão toda, que, na minha opinião, não teria uma lógica as taxas de juros do Brasil serem tão elevadas. Né?
uma pessoa ortodoxa vai falar que a culpa é do governo, de não cortar o gasto, de cortar a despesa, e a taxa de juros tem que ser altas, porque é a forma do governo pegar dinheiro, né, do mercado, dar dinheiro para o governo, por meio de títulos públicos, para o governo pegar esse dinheiro, investir em políticas públicas e pagar a conta dele. Né? A única forma é estar de juros altas. Eu não concordo com essa posição. Pelo contrário, eu acho que o problema do Brasil e da economia do Brasil é porque taxas de juros estão altas e tem espaço, sim, para reduzir taxas de juros. Né? Algumas pessoas vão falar, poxa, mas se reduzir taxas de juros na canetada, a inflação pode voltar. Não, não vai voltar coisíssima nenhuma, porque o Brasil não tem uma demanda reprimida. Né? E caso o problema seja problema de demanda, né? A demanda vai aumentar, as pessoas vão contrair mais empréstimos, as empresas vão construir mais empréstimos para ampliar a sua fábrica, né? Cria política pública para melhorar a oferta. Com mais oferta, você consegue equilibrar a demanda. E aí a inflação não sobe, não aumenta. Então, no modo de ver, infelizmente, o presidente do Banco Central tem uma postura completamente atrasada em relação aos novos livros de economia no Brasil. Então, quando o Lula... Um ponto que eu concordo com o Lula, eu discordo muito aspecto dele, né? Discordo muito aspecto do Lula. Mas tem um ponto que eu concordo com o Lula, quando ele fala que os livros de economia estão atrasados. Né? Muitos livros de economia estão atrasados, sim, porque vem com essa ferramenta, com essa receita, achando que taxa de juros e inflação tem uma ligação direta. Claro que tem ligação, mas não é tão direta assim como se quer fazer. E no Brasil, é diferente a forma como o brasileiro lida com a taxa de juros. Porque é bom lembrar, Neila, que no Brasil, cada empresa, cada loja que vende eletrodoméstico, cada loja que vende geladeira, vende fogão, vende móveis embutidos, né, são praticamente uma financeira. Por quê? Porque a pessoa vai lá na loja, compra uma geladeira, pega o canezinho para pagar em 30 vezes, 40 vezes, e está pouco se lixando com a taxa de juros. Por isso que eu falo que o Brasil não tem uma demanda reprimida, porque se a pessoa quiser comprar, ela compra, e as lojas dão instrumento para ela fazer isso, muito por conta da nossa economia, né, que variou bastante por conta da inflação nas últimas décadas. Né? Então, eu creio que a crítica do Lula ao Banco Central é certa nesse ponto, né, tem que reduzir a taxa de juros para ter mais crescimento econômico, para melhorar e aprimorar a economia, para dar condição do brasileiro investidor aumentar a sua fábrica, aumentar as suas lojas e poder contratar mais pessoas para trabalhar, poder ganhar mais dinheiro vendendo mais utensílios e mais bens de consumo, né? E não tem uma ligação com a questão da demanda diretamente, né? Então o Lula está certo na crítica ao Galípolo, mas eu queria que ele fosse tão agressivo quanto era com o Campos Neto, com o Galípolo, porque o Galípolo, é bom lembrar, estava na gestão do Campos Neto, votava igual a ele votava, estava no relatório lá que era unanimidade, sempre decisão do Banco Central, pela diretoria, né? E agora ele mantém a mesma postura do Campos Neto no passado. Então, o Lula tem que ser criticado. Aí tem um ponto também, o Lula tem que criticar o Galípolo, mas também merece ser criticado, porque no final das contas, quem colocou o Galípolo foi o próprio Lula. Então, ele também tem uma culpa em relação a taxas de juros estarem elevadas como estão hoje em dia. E lembrando que o Gabriel Galípolo foi por um bom tempo o número 2 do Ministério da Fazenda, né? O braço direito do ministro Fernando Haddad, inclusive fazia viagens muito constantemente com o presidente Lula, ou seja, uma pessoa que estava intrinsecamente ligada ao governo Lula, principalmente no início do governo Lula 3, nessa área da economia, e sabe muito bem como anda ou como andava, como anda, porque ele ainda é bem ligado ali com o presidente Lula, com o ministro Fernando Haddad, ex-ministro agora Fernando Haddad. Ele sabe muito bem como é encaminhada a economia no Brasil e como se trabalhava a equipe econômica do presidente Lula. Então, nós temos um presidente do Banco Central muito bem engendrado e informado do Ministério da Fazenda do governo atual e do Banco Central atual. Então, uma pessoa que não pode reclamar de não ter informação, Felipe. Uma pessoa muito bem informada e capacitada, venhamos e convenhamos, muito capacitado. Mas o presidente Lula precisa bater nele assim como batia no Campos Neto, e essa é uma crítica que eu fiz no passado, eu me lembro muito bem e venho fazendo novamente. Olha, eu mudo de assunto